Sabia que o turismo macabro atrai mais turistas a cada ano? Vários são os locais tidos como assombrados e que carregam muitas histórias e relatos de aparições sobrenaturais. Separamos aqui uma lista com 7 dos locais mais mal assombrados pelo mundo. Fique com a gente e confira! Após algumas tragédias, certos locais acabam ganhando a fama de assombrados. Relatos contam que fantasmas das vítimas acabam não conseguindo se desprender do local e vagam eternamente por lá, atraindo sempre vários curiosos. E se você é um curioso assim como a gente e gosta desse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve no canal. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora chega de conversa e bora conferir os 7 locais mais mal assombrados. Residência Perron. O lar que inspirou o primeiro filme Invocação do Mal fica em uma fazenda no pequeno e pacato estado de Rhode Island, Estados Unidos, considerado o mais seguro, menos, é claro, na residência que abrigou a família Perron. Em janeiro de 1971, Caroline, Roger e suas 5 filhas se mudaram para a antiga e enorme casa de 14 quartos, mas não demorou muito para que episódios estranhos começassem a acontecer. Caroline então decidiu investigar o passado da residência e descobriu que ela havia pertencido a uma mesma família por 8 gerações e que diversas mortes suspeitas aconteceram no local, onde nem mesmo a polícia conseguiu resolver. Quando a situação se tornou insustentável, Caroline pediu a ajuda para o casal Ed e Lorraine Warren, especialistas em exorcismos. O resto é história e você pode conferir no filme. Residência Butch. Construída nos anos 20, a casa de estilo colonial holandês que inspirou o filme Horror em Amityville fica na Ocean Avenue em Amityville, nos Estados Unidos, um dos endereços mais visitados do vilarejo de Nova York. Na noite de 13 de novembro de 1974, Ronald Butch, de 23 anos, assassinou seus pais e seus 4 irmãos e confessou o crime na sequência. O advogado do rapaz alegou que ele sofria de transtornos de personalidade antissocial, além de ser usuário de drogas. Outras pessoas, contudo, insistem em dizer que o assassino teve uma ajuda do sobrenatural para cometer os crimes. Como a polícia não comprou essa ideia, acabou condenando Butch a 6 penas consecutivas de 25 anos de prisão, ou seja, no total, uma pena de 150 anos de reclusão. Após a tragédia, a família Lutz comprou o imóvel e se mudou para lá. Na casa, eles testemunharam aparições de figuras demoníacas, além de garantirem ouvir vozes à noite e encontrar objetos fora do lugar onde deveriam estar. Obra do sobrenatural? Ou somente uma forma da família ganhar fama? Difícil saber, mas o atual proprietário, David D'Antonio, poderia te vender a casa por uma pequena fortuna, caso você esteja interessado em descobrir. Residência Blair. Fica localizada na cidade de Maryland, Burkittsville, nos Estados Unidos, e é famosa por ser cenário do filme A Bruxa de Blair. Segundo a lenda, em 1785, Ellie Cadward foi banida de sua residência depois que algumas crianças a acusaram de tirar sangue de seus dedos para praticar bruxaria. Após partir, Ellie teria se abrigado por um tempo em uma floresta próxima, onde teria morrido de hipotermia por conta do inverno rigoroso. O problema é que seu corpo nunca foi encontrado. O fantasma da bruxa começou a assombrar a região desde então, onde circulam relatos dos que se aventuram a ir ao local, que a viram ao longe ou ouviram a sua voz. Anos depois, em 1824, uma garotinha de 10 anos morreu afogada no lago da cidade. Testemunhas juram que era possível avistar a mão branca e enrugada da bruxa saindo das águas. Mais tarde, em 1940, 7 crianças que moravam na cidade foram mortas por Rustin Parr, que disse ter cometido os crimes porque uma voz de uma senhora havia pedido a ele. Não é possível entrar na antiga residência de Ellie,
mas os mais corajosos podem passar pelo local e até acampar em algumas florestas da região. E aí, você se arriscaria? Ah, não esquece de se inscrever no canal, hein? E se está gostando do vídeo, já aproveita e deixa o seu joinha, combinado? Penitenciária Eastern States. O presídio mais antigo dos Estados Unidos ficou conhecido por abrigar vários prisioneiros famosos, como Al Capone, e por causar doenças mentais no regime solitário. Localizada na Filadélfia, Pensilvânia, ela é considerada uma das prisões mais assombradas do mundo. Inaugurada em 1829, foi projetada para abrigar 253 presidiários, e cada cela era um confinamento solitário. Assim que chegavam ao local, um capuz era colocado na cabeça dos criminosos que eram levados ao cárcere sem que pudessem saber o caminho e ter chances de estudar possíveis fugas. O preso ficava o dia todo trancafiado e tinha apenas meia hora de exercício e banhos a cada 2 semanas. A alimentação era entregue por uma pequena fenda na parte inferior da porta. Quando chegava o momento de se banhar, a saída também envolvia o uso do capuz, o que impedia que conseguissem simplesmente ver outro preso. A lei do silêncio imperava no local, e os que a quebrassem, mesmo com um simples choro, eram amordaçados com um grampo de metal na língua e presos aos pulsos. Se lutassem contra as correntes ou tentassem falar algo, a língua seria rasgada. Ainda outros castigos tão brutais quantos costumavam frequentemente serem aplicados. Embora lá não se executassem prisioneiros, existem muitos relatos de assassinatos. Vários presos e 2 guardas foram mortos no local, além de centenas que morreram de velhice ou por alguma doença. Quem visita o local hoje em dia diz que uma energia estranha emana das celas, como se tivesse vida lá dentro. Além disso, os guardas da segurança dizem que é comum avistar vultos e sombras na torre da guarda. Mansão Winchester. Não, essa não é a mansão de Sam e Dean Winchester da série Supernatural. A residência foi comprada por Sarah Winchester, a nora do armeiro Oliver Winchester, em 1884, em San José, Califórnia, nos Estados Unidos. Após a morte de seu filho e seu esposo, Sarah ficou sabendo por um conhecido e amante do sobrenatural que todas as desgraças da família eram consequências dos espíritos das pessoas que morreram pelas armas criadas por Winchester. Para que os espíritos vingadores não a alcançassem, Sarah redesenhou a casa toda e a fez enorme, com cerca de mais ou menos 10.000 janelas. Após a sua morte, começaram a acontecer coisas estranhas na casa. Sombras nos espelhos, barulhos de portas se abrindo, objetos movendo-se sozinhos. De acordo com a versão mística, são os espíritos que ainda procuram por ela e vagam pela casa o tempo inteiro. Esses rumores atraem muitos turistas e tornou-se uma das lendas mais fortes da Califórnia. Sanatório Waverly Hills, um dos lugares mais arrepiantes e sombrios, localizado em Louisiana, Kentucky, nos Estados Unidos. No prédio, funcionava um sanatório para tuberculosos e foi palco de mais de 63.000 mortes. Com o fim do surto de tuberculose, muitos anos depois, o lugar acabou fechando as portas e logo deu mostras de que se tornaria um local mal assombrado. Ele ficou famoso pelo Túnel da Morte, um corredor por onde os funcionários, em segredo, tiravam os corpos dos falecidos para que os outros não percebessem. Justamente nesse túnel foram vistos os primeiros fantasmas. Além de espíritos dos doentes, um dos quartos vive o espírito de uma enfermeira que, quando grávida, descobriu que estava tuberculosa e se enforcou. Vários canais de TV registraram o local e capturaram fenômenos para lá de estranhos. Gritos, aparições de corpos e sombras deixam muitas câmeras e apresentadores morrendo de medo. O local é mesmo muito sinistro,
Só de olhar e imaginar a história por trás desses muros já dá arrepios. Edifício Martinelli. O Brasil também não poderia ficar de fora e tem os seus locais mal assombrados. E o destaque da vez vai para o Edifício Martinelli, localizado em pleno coração de São Paulo. Essa fama vem dos anos 50, época em que o edifício ficou abandonado e foi cenário de muitos assassinatos, tráfico de drogas e prostituição. A memória desse edifício na capital é recheada de histórias macabras. A primeira delas é a do assassinato do garoto Davi, que foi morto e jogado no poço do elevador pelo famoso criminoso confesso chamado de Meia-Noite. Outro crime brutal aconteceu em 1960, quando 5 bandidos mataram uma garota em um dos andares. As pessoas juram verem fantasmas passeando pelos corredores, como a visão de uma mulher morena e de cabelos compridos. O barulho de seu salto, caminhando pelos andares, ecoa pelos corredores do prédio à noite. Obrigada por ter ficado até o final. E aí, conhece algum lugar mal assombrado? Já se deparou com alguma situação assombrosa? Então deixa nos comentários pra gente saber. E se gostou do vídeo, clica no joinha, vai lá, não custa nada e você vai ajudar muito no crescimento do canal. Até o próximo e tchau, tchau!